A alegria do Senhor é a nossa força, né? E aí um dia eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza é a nossa fraqueza. Então não fica triste não, porque tudo que o inferno faz do lado de fora é movimentar coisas para arrancar a nossa alegria. E se ele arranca a nossa alegria, ele arrancou a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa. Então mantenha-se forte, mantenha-se alegre, amém, queridos? Quero fazer uma oração muito especial, porque eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa da minha igreja que está num momento difícil, eu quero orar por ela. Você quer orar comigo? Se tiver alguém aqui angustiado aqui essa noite, vai servir para você também essa oração, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão alcance a Maína agora onde ela estiver, Senhor. Está conectada conosco agora pela internet, nós abençoamos ela. Maína, recebe aí a paz de Deus que excede todo o entendimento, te fortalecendo, te dando discernimento e direção em tudo aquilo que você precisa fazer e decidir. Você que está aqui também, receba aí no teu coração a paz de Deus que excede todo o entendimento no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, o pastor Edmundo já falou tudo, gente. Eu amo mesmo estar aqui. Tenho um carinho muito especial por essa igreja. E eu estava comentando com a minha esposa aqui, sabe, queridos? Esse ambiente está muito gostoso. Tem uma unção de unidade aqui nesse lugar, sabe? É perceptível. Tem uma unção de unidade sobre esse lugar, do qual eu quero desfrutar, eu quero só me entregar a essa unção. Quero só fluir nessa unção, eu quero fluir contigo. Quero trazer aí, parece que até com o pastor Edmundo, né? E até o que ele já falou hoje pela manhã, eu estava assistindo o culto hoje pela manhã, quando eu vou ministrar assim, eu gosto de vir assistindo os cultos durante a semana, para perceber o espírito que está se movendo ali, eu gosto de fazer isso. E é isso mesmo, né? Buscando a Deus, ele me deu esse tema. É um tema que eu costumo falar sempre, falo lá na igreja, já gravei devocional com esse tema, e é um tema que eu quero conversar com você hoje. Escolhas e decisões. Porque isso aqui vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Então a gente vai conversar e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos instruir. Sabe? Porque não adianta, todos nós, eu e você, hoje, no dia de hoje, você já fez muitas escolhas e tomou muitas decisões. Uma escolha que você fez foi estar aqui essa noite. Sim ou não? Você poderia ter escolhido ficar na sua casa, mas você escolheu estar aqui. E olha que interessante, a escolha que você fez de estar aqui te colocou num ambiente profético, onde a presença do Espírito Santo está. E você pode sair daqui com a sua vida completamente transformada, por causa de uma escolha simples que você fez de estar aqui. Eu estou só te mostrando o quanto as escolhas podem mudar a nossa vida. Às vezes não são grandes escolhas, porque a gente tem a tendência de achar que somente as grandes escolhas, grandes decisões vão fazer diferença na nossa vida. Não, mas pequenas escolhas somadas também vão fazer uma grande diferença na nossa vida. Todo dia a gente está tomando decisão e fazendo escolha. Todos os dias. A gente escolhe o que vai vestir, a gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe aonde vai, a gente escolhe aonde não vai, a gente escolhe o que vai falar, a gente escolhe o que não falar, a gente escolhe, sei lá, o que fazer, que ambiente frequentar, a gente está fazendo escolha e tomando decisão o tempo todo. O que muitas vezes a gente não se dá conta é que são exatamente essas pequenas escolhas diárias somadas que estão construindo a trajetória da minha vida. De modo geral, todo mundo quer ter uma vida abençoada. Quem? Todos nós. Perguntar para o Maracanã lotado, quem quer ter uma vida abençoada aqui? Quem vai ser o doido que vai ficar de mão abaixada? Todo mundo quer ser abençoado. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Se você quer ter uma vida abençoada, tem alguém que também quer que você tenha uma vida abençoada. E ele é o mais interessado em que você seja abençoado. É o teu Pai, é Deus. Olha que legal, você quer ter uma vida abençoada e Deus quer que você tenha uma vida abençoada. O que está faltando então? Por quê, pastor? Se eu quero ser abençoado, se todos os meus irmãos
querem ter uma jornada abençoada. Se Deus quer que eu seja abençoado, porque muitas vezes, muitos de nós, dentro da igreja, não vivemos essa jornada de construção, como o pastor Edmundo falou aqui, né? Quem quer ser construído, quem quer ser edificado, porque muitas vezes a gente não vive essa jornada de construção que Deus tem para nós. É porque querer ser abençoado é pouco, gente. A gente precisa aprender a andar no sistema da bênção. Deus, Ele é o abençoador, é o interesse dele, está escrito, é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, primeiro, creia que ele... Só isso? Não, e que é o galardoador, ou seja, o abençoador daqueles que o buscam. Deus é o abençoador, Ele é a bênção, dele não sai maldição, Ele é a bênção. Só que Ele tem um sistema de condução, e é isso que muitas vezes nos atrapalha, porque muitos de nós, a gente acaba se convertendo, entregando nossa vida a Jesus, mas a gente negligencia muitas vezes em aprender, né, na renovação da nossa mentalidade, o sistema para ser abençoado por Ele. E é um pouquinho disso que eu quero falar com você. Porque por trás, né, de cada escolha e decisão que eu tomo, tem uma consequência para arcar, gente. Por trás de cada escolha que eu faço ou decisão que eu tomo, tem uma consequência para arcar. E é isso que muitas vezes a gente não se dá conta. A gente vai vivendo uma jornada de sobrevivência, a gente vai vivendo uma jornada de subsistência, de independência. A gente vai trilhando aquela jornada, não, isso aqui eu decido, não, vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo, amanhã vou fazer aquilo outro, vou fazer. A gente vai decidindo, a gente vai fazendo escolhas, a gente vai tomando decisões, sem muitas vezes considerar o que Deus tem a dizer. Pastor, até nas pequenas coisas, principalmente nas pequenas coisas. Porque existe um princípio da palavra de Deus que é assim, ó, sede fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o muito. Então, tudo com Deus tem que começar pequeno. É um princípio. Então, se eu não busco a Deus, se eu não considero a opinião de Deus nas pequenas escolhas, nas grandes eu vou ficar perdido, porque eu não estou treinado. Quem está entendendo isso essa noite? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Está escrito, Jeremias 29:11. Os pensamentos de Deus para nós são sempre de paz. Eu é que sei, ele diz, e eu botei aqui numa versão diferente, botei na Bíblia Viva, olha como é que está. Quem sabe dos meus planos sobre vocês, sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Olha aí, os planos de Deus para mim e para você são sempre bons. Isso não te anima? Isso me anima demais, gente. Agora, como eu já disse aqui, isso não é suficiente, escute, para garantir que eu vá viver esses planos. Deus ter planos bons para mim não é suficiente para garantir que eu vá viver esses planos. Existe uma jornada de interação, porque, na verdade, no dia a dia são as minhas escolhas e decisões que vão construir o meu futuro. Quer ver uma decisão que eu tomei na minha vida que mudou completamente a minha jornada? O dia que eu escolhi entregar minha vida a Jesus. Você fez isso? Mudou ou não mudou tudo? Exatamente, você fez uma escolha. E assim é na nossa jornada. Então, é isso que nós precisamos entender. Não basta querer viver os planos de Deus, é preciso estar disposto a fazer as escolhas para viver os planos de Deus. Porque nós que escolhemos, Ele não tira isso de nós. Em Deuteronômio 30:19, olha como é que Deus está colocando. Neste dia, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Ó, testemunhas contra. Eu lhes dou, olha como está na NTLH, gente. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Ó, preste atenção, cara. Presta atenção que todo dia diante de nós tem uma oportunidade de nós escolhermos vida ou morte. Isso é sério, gente. Porque, de modo geral, a gente não vê assim.
De modo geral, a gente está escolhendo. E ele dá a dica depois, escolham a vida, ou seja, não tem como ficar neutro, porque se eu fico neutro, eu já estou na morte. Eu tenho que ter uma atitude ativa de escolher vida, escolher bênção, para que vocês vivam, e aquilo que o pastor Rafael falou aqui, para que vocês vivam, e só vocês não, os seus descendentes também vivam, porque as minhas escolhas e decisões impactam a todos que estão à minha volta. Quem está entendendo isso essa noite? Então, preste atenção, o mesmo Deus que diz que tem planos de paz para nós, planos de shalom, planos de vitória, planos de prosperidade, é o mesmo Deus que nos responsabiliza por escolher esses planos todo dia. Ele pede, escolham a vida. Então, a gente precisa separar muito bem. Uma coisa é Deus ter plano de sucesso para mim. Outra coisa é eu viver esses planos todo dia. Eu preciso aprender. E o problema é esse. O problema é que muitas vezes a gente não considera isso. A gente não considera que por trás de uma escolha, de uma decisão, tem morte ou vida. Que por trás de cada opção que se apresenta para nós escolhermos, tem vida e morte. E a gente escolhe muitas vezes sem considerar aquilo que Deus tem a dizer. Aí, de repente, você pode pensar assim, pastor, quem é o doido que vai escolher morte? Eu não escolho morte, ninguém vai escolher morte. Não sei. Você pode, de repente, escolher morte achando que está escolhendo vida. Porque é isso que está escrito, olha só. Há caminho que ao homem parece vida, direito, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminhos. Então, se eu for depender de mim mesmo, eu posso escolher morte, achando que estou escolhendo, não é isso que está escrito? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pastor, não tinha pensado por esse lado, não, estou te botando para pensar junto com a palavra de Deus. Então, por muitas vezes nós negligenciarmos a importância desse assunto, considerar a importância desse assunto, a gente acaba levando uma vida, vamos colocar dessa maneira, desapercebida. Como se a minha e a tua vida tivesse desgarrada. Aí, querido, a tua vida não está desgarrada. Você tem um dono. E esse dono já planejou tudo. Isso é sério. Será que eu estou escolhendo ele, o caminho dele? Porque isso está escrito de Gênesis a Apocalipse. Deus não chama o homem para uma jornada independente, nunca chamou. Deus chama o homem para uma jornada pronta. O nosso desafio é só escolher ele todo dia. Será que eu tenho pensado, considerado isso? Será que eu tenho avaliado isso? Ele já preparou tudo. Eu acho lindo o Salmo 139, quando o salmista ele tem essa revelação. Ele fala assim, todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O que é isso? Antes de você existir, teus dias já estavam escritos? Então, qual é o meu desafio? Construir a minha vida? Claro que não. Se meus dias estão escritos, significa que minha vida já está construída. O meu desafio é andar nessa construção com Ele. Fazendo escolhas que me conduzam à direção dEle. Tomando decisões que me conduzam à direção dEle. Na interação com Ele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Porque senão, depois eu vou fazendo escolhas e tomando decisões de maneira desapercebida, desatenta, a minha vida vai ficando meio estranha, eu estrago o negócio e depois me pergunto o que está acontecendo. Quem já viu isso acontecer? O tempo todo. Eu vou te mostrar, também está escrito na palavra. Olha só como é que está. Provérbios 19:3 na Bíblia Viva. O homem tolo estraga a sua própria vida. E depois, revoltado, joga a culpa sobre o Senhor. Eu não me preocupo em buscar a Deus para saber qual é a melhor escolha, qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho. Dá tudo errado, depois eu olho para o céu. Por que está me acontecendo isso, Senhor? Não, a gente tem que dar um passo atrás e refletir bem sobre como foi feita essa escolha e a decisão que me levou até esse lugar. Porque aí, depois que eu estou num lugar onde eu não estou satisfeito por uma escolha que eu fiz sem consultar a Deus, só tem um caminho para mim: arrependimento.
Eu me arrependo, eu volto atrás e agora eu trilho a jornada correta. Quem está entendendo, gente? Olha como é que está escrito. Deus, ele não pode, anota essa frase, Deus, vou falar devagar para você anotar, Deus não pode ser responsabilizado pelo resultado das escolhas que eu fiz e decisões que tomei fora da sua direção, sem consultá-lo. Eu não consulto a Deus, eu não busco a Deus e depois quero responsabilizá-lo pelos resultados. Não é assim. Ele não pode, é isso que esse verso está dizendo. Então, mais do que chamar a tua atenção essa noite para esse assunto, para a importância desse assunto, para você considerar isso, suas escolhas e decisões estão construindo a sua vida, eu quero também, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar. Como? Porque não basta só eu te mostrar como esse assunto é importante, a gente precisa aprender junto. Como fazer então, pastor, a melhor escolha? Como é que é essa dinâmica? Como é que é essa jornada guiada, essa jornada dirigida, essa jornada assistida por Deus, essa jornada onde eu escolho Ele, onde eu escolho a vontade dEle? Toda escolha e toda decisão é tomada com base numa mentalidade estabelecida. Então, eu preciso entender logo de cara que a base para as minhas escolhas deve ser as palavras de Deus. Então, aqui a gente já elimina muita coisa. Aqui a gente elimina muita coisa. Se você considerar o que a palavra diz, em cada escolha e decisão que você for tomar, você vai eliminar muito a possibilidade de você errar. Só que eu também entendo que a palavra de Deus não esmiuça cada detalhe de cada escolha, de cada decisão que a gente vai tomar no dia a dia. Nem tudo está tão claro assim. Você tem essa mesma percepção, sim ou não? Às vezes a gente fica meio assim, é isso. Então, como é que é, pastor, quando não está tão claro na palavra? Quando não está tão assim, como é que eu faço? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, amém? Então, olha só, eu escolhi um texto para conversar com vocês, é um texto lá de Isaías, que está falando profeticamente a respeito de Jesus. E Jesus teve uma jornada abençoada sobre a face da terra, sim ou não? E aqui é outra coisa que você tem que avaliar. Porque para muitas pessoas, uma pessoa terminar na cruz, crucificado, espancado do jeito que ele terminou, não é uma jornada de sucesso. Mas foi uma jornada de sucesso porque foi para isso que ele veio. Então, preste atenção, jornada de sucesso não é uma jornada de sucesso aos olhos dos outros. Jornada de sucesso é quando eu cumpro o meu propósito debaixo da vontade de Deus. Então, existia algo sobre a vida de Jesus que o conduziu a ele ter uma jornada vitoriosa e de sucesso sobre aquilo que ele se propôs a fazer. E você também é um propósito de Deus sobre a face da terra. E tem algo para você cumprir, para você realizar debaixo da vontade de Deus aquilo que Ele te criou. E a gente vai aprender com Jesus como é que a gente pode ter também essa jornada vitoriosa e de sucesso. Está lá em Isaías 11, do verso 1 ao 3, está falando assim, profeticamente de Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Está falando de Jesus, da descendência de Jessé, do tronco de Jessé. E olha o verso 2, o que vai dizer sobre Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Tudo isso sobre Jesus, conduzindo a jornada terrena de Jesus em todos os aspectos. O Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus. Amém? Olha no verso 3. Ele terá o seu prazer, está falando de Jesus, no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência e nem decidirá pelo que ouviu dizer. Amém? Então, em cima desse texto aqui, bem rapidamente, eu quero tirar 4 dicas para você, que você vai precisar considerar.
na hora de você tomar uma decisão ou fazer uma escolha na sua vida. 4 dicas, baseado na vida de Jesus, tá bom? Você está comigo? Então anota a primeira aí. Primeira dica, dependa do Espírito Santo sempre, cara. Isso está lá no verso 2, que a gente leu. Jesus foi bem sucedido, está lá em Atos 10, 38, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Espírito Santo, ele participou de todo o ministério de Jesus, gente, desde a concepção no ventre de Maria até a ressurreição ao 3º dia. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, assim como foi o Espírito Santo que o concebeu no ventre de Maria. O Espírito Santo é o meu e o teu segredo para uma jornada vitoriosa. Nós precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo, sabe? Esse espírito de conselho, espírito de conselho, o perfeito conselho vem dele. E a gente muitas vezes tem uma escolha para fazer, uma decisão para tomar, a gente pede conselho para todo mundo, mas a gente não pede perfeito conselho que já está dentro de nós. A gente não considera a pessoa do Espírito Santo, a gente se distrai, gente, porque parece que às vezes a gente quer ouvir uma voz, tem que ver uma pessoa, tem que ligar para alguém. Ei, o Espírito Santo habita dentro de você, é espírito de entendimento, é espírito de sabedoria, é espírito de conhecimento, é espírito de temor do Senhor, é espírito de conselho, é espírito de fortaleza. Todo esse espírito que estava sobre a vida de Jesus, ele habita em você. Interaja com ele, converse com ele. Hoje pela manhã o pastor Edmundo estava pregando aqui, e ele falou um negócio que me ajudou muito nessa ministração, porque muitas vezes é assim que a gente age, a gente entra na presença de Deus, a gente faz a nossa oração, pastor Sérgio, a gente despeja tudo, quando a gente termina de falar, amém, em nome de Jesus, fui, e Deus está assim, agora que era minha... Agora que era a minha hora. E ele falou essa frase, pode assistir a live de hoje de manhã, ele falou assim, você tem uma decisão para tomar hoje, eu ia te falar algo, você... Ele falou isso aqui hoje de manhã, e muitas vezes é assim. A gente não permanece na presença dele até o perfeito conselho chegar. Parece que a gente não tem tempo mais para ouvir o Espírito Santo. Deixa eu te falar algo, gente, o sistema de Deus não vai mudar. Deus não vai entrar na tua correria, nem na minha. Deus não vai te mandar um WhatsApp, nem vai te mandar um Instagram. Deus não tem WhatsApp. O método dele continua o mesmo. Palavra, jejum e oração. Isso não vai mudar. Você quer o perfeito conselho? Quer ter uma jornada bem-sucedida? Esteja disposto a investir tempo na presença dele. Não vai mudar, Karina, não vai mudar. Essa jornada de Deus é quanto você realmente deseja, quanto você realmente precisa, o quanto você realmente depende dele. Não trilhe uma jornada de independência, gente. Ontem foi 7 de setembro, independência ou morte. Mas no reino de Deus, independência é morte. Independência é morte. Não fomos chamados para viver uma jornada independente, ele já colocou o perfeito conselho, o Espírito Santo, que sabe tudo sobre todas as coisas. Para cada palavra, para cada situação que você vive, para cada escolha que você precisa fazer, Deus tem uma palavra para você. Você não está sozinho, mas o quanto eu tenho considerado a pessoa do Espírito Santo. Uma das missões do Espírito Santo é nos guiar. Olha como é que está escrito em João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e olha aqui, essa parte final, vos anunciará as coisas que hão de vir. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe? Mas tem um dentro de você que sabe. E ele sabe qual é a melhor escolha que você pode fazer. Tem buscado a ele? Tem considerado, tem dependido dele, gente? Eu e você precisamos aprender a depender mais de Deus. Mas, gente, não é da boca para fora não, é de verdade mesmo, sabe?
Não é eu cantar aqui com o Rafa, né? Rafa estava cantando aqui, adorando, né? Eu entrego tudo, eu te entrego tudo, mas amanhã quem toma minha decisão sou eu. Não pode ser assim, gente. Eu te entrego tudo amanhã, na hora de eu tomar uma decisão. Lembrei agora de Josafá, não sei o que eu vou fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Não tem problema nenhum você não saber o que vai fazer. A nossa jornada é essa mesmo. Nós somos limitados. A gente não tem resposta para tudo. Se a gente tiver resposta para tudo e sempre souber o que vai fazer, tem alguma coisa errada. Quem está sentado nesse trono sou eu. Agora, se muitas vezes eu não sei o que eu vou fazer, significa que tem outro sentado no trono. Eu não tenho que saber tudo. Eu só tenho que ter comunhão com aquele que sabe tudo. É diferente, é igual ser rico. Eu não preciso ser rico, só preciso ter amigo rico. Amigo rico, você desfruta de tudo. Você vai na casa dele com piscina, você vai no churrasco, você anda no carro dele, no barco dele, no iate dele, e você não paga nada. A conta fica toda com ele. Melhor que ser rico é ter amigo rico. Melhor que saber tudo é ter comunhão com quem sabe tudo. Ele vai te conduzir, ele vai te guiar, ele vai te dizer. Eu vou colocar para vocês uma frase do Bill Johnson, que eu ouvi essa semana e eu quero que você reflita nela. Eu e você, nós já sabemos que não podemos fazer nada sem Deus. Sim ou não? Sem mim, a gente está careca de saber, mas o nosso problema é que ainda não fazemos muitas coisas com Ele. Apesar de saber que a gente não pode fazer nada sem Ele, a gente ainda tenta fazer muita coisa sem Ele. E aqui está o problema, gente. Dependa do Espírito Santo. Cara, é lindo. Jesus. Olhava, Pai, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele dependia de Deus em tudo. Amém, queridos? Dependa do Espírito Santo. Em cada decisão, em cada escolha que você for tomar. Segundo passo, primeira dica, dependa do Espírito Santo. Segundo passo, não decida nada. Gente, cuidado com esse negócio de pressa. Tem um ditado no mundo que diz que a pressa é inimiga da... Quem é o perfeito? Quem é o perfeito? Então a pressa é inimiga de quem? E quem é o inimigo de Deus? O diabo, né? Então quem está andando na pressa está andando debaixo de uma inspiração meio estranha. Já percebeu quando você está com pressa dá tudo errado? Você fica impaciente no trânsito, você não tem, o sinal que sempre está aberto está fechado hoje, o carro que não deixa você porque você está na pressa. A pressa tira o nosso senso de realidade, tira a nossa tranquilidade, gente. E o inferno trabalha muito te pressionando para você decidir logo. Quem falou que você tem que decidir logo? A minha esposa já sabe, lá em casa a jornada é essa. Não, porque é a última unidade, então é não. Pronto, boa, Rafa, então é não. Não, mas se você não for, você vai perder. Não vou perder nada, eu estou com Cristo, como é que eu vou perder? Se não for meu, não era para ser, não era meu. Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa, muitas vezes, gastar o tempo necessário até que a certeza se estabeleça para a gente tomar uma decisão. Olha só como é que está em Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem... E peca, essa palavra no original erra o alvo. Quem é? Precipitado. Como eu já disse, né, Deus ele tem uma palavra, uma direção. O problema é que muitas vezes nós não damos tempo para que Ele fale, como o pastor Edmundo falou aqui hoje pela manhã, e eu estou repetindo. Muitas vezes a nossa correria não deixa nem Deus se apresentar. Eu e você precisamos investir o tempo necessário na presença de Deus. Investir o tempo necessário na presença de Deus, até que a paz se estabeleça no nosso interior, a certeza para que a gente possa decidir e escolher. Enquanto não tiver paz e certeza, não escolha, não decida. Não tenha pressa. Mas eu vou perder, pastor. Você não perde nada, você está em Cristo. Você está em Cristo. Eu acho lindo, gente, porque... Muita gente fala de Maria, né? Uma mulher santa e tal, mas pouca gente fala de José. E tem uma atitude de José que eu acho tão linda lá em Mateus 1, porque a Bíblia diz que ele já estava prometido em casamento para Maria, sim ou não?
Tem algumas versões que dizem, inclusive, já chama ele de marido de Maria, porque a promessa de casamento na cultura judaica já era casamento. Então, ele já era marido dela. Né? E, de repente, a mulher dele, que ele não tinha nem tocado nela ainda, aparece. Já parou para pensar nisso? Se é contigo? Pastor, minha cabeça está coçando aqui. Ele tinha um espírito tão excelente que a Bíblia diz que ele estava considerando deixá-la. Mas ele estava considerando isso em secreto, para não expor Maria. Então isso já diz muito sobre o caráter dele. Ele estava considerando deixar Maria, porque ele estava achando que tinha acontecido alguma coisa errada mesmo. Tá? Ele estava considerando abrir mão, mas ele estava considerando isso em secreto. Só que ele fez uma coisa. Ele não foi precipitado. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 1:20. Enquanto José, enquanto ele ponderava, olha só, enquanto ele ponderava, ou seja, enquanto ele meditava, enquanto ele avaliava, enquanto ele pensava muito bem, enquanto ele considerava o que ia fazer, enquanto ele investia tempo, enquanto ele não tomava decisão com pressa, pressionado, com base em sentimentos, enquanto ele não tomava uma decisão correndo, enquanto ele ficava ali, considerando, ponderando, esperando, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha como é que o cenário era completamente diferente daquilo que ele estava imaginando. Ele estava considerando deixá-la, mas ele acabou entendendo que ele foi agraciado para ser vamos colocar dessa maneira, o padrasto do Salvador. Participar do plano da salvação dessa maneira, ser chamado do Pai de Jesus, quase que ele larga isso. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu e você investimos o tempo adequado para refletir antes de tomar uma decisão, a gente dá a oportunidade para o perfeito conselho chegar. Se ele tivesse sido precipitado, não, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, eu vou largar mesmo, vou embora, ele não ia dar oportunidade para o Senhor chegar com o seu conselho. Mas enquanto ele ponderava, eu acho essa frase interessante, enquanto ele ponderava, o anjo apareceu. Enquanto ele meditava, o anjo apareceu. Enquanto ele refletia, o anjo apareceu. Não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem considerar. 2 dicas. Dependa do Espírito Santo e não decida nada com pressa. Amém? Vamos para a terceira? Terceira dica. Mantenha em alta o quê? O temor do Senhor, querido. É o que está escrito lá no verso 3 a respeito de Jesus. Primeiro, no verso 2, diz que o espírito do temor do Senhor estava sobre ele. E no verso 3 diz que ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Escute, temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é reverenciá-lo. Sabe, deixa eu tentar te explicar o que é temor aqui bem rápido. Pense aí numa pessoa que você considera muito. Você tem um alto respeito por essa pessoa. Tipo assim, você olha para essa pessoa é uma referência para você. Uma pessoa que você respeita, que você admira, e quando essa pessoa fala com você, tipo assim, você tem tanto respeito, tanta admiração, que a palavra dessa pessoa para você é... Alguém consegue me acompanhar nesse raciocínio? Isso é temer a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, é respeitá-lo a ponto de considerar a sua palavra acima de tudo. Temer a Deus é estar disposto a escolher a vontade dele em detrimento da minha. Então, se eu mantenho o temor do Senhor em alta, em cada escolha e decisão que eu fizer, eu vou estar sempre escolhendo a sua vontade, não a minha. E quando a vontade de Deus se estabelece, o reino dele se estabelece. Venha o teu reino, o reino de Deus e a sua vontade estão ligados. O reino de Deus não se estabelece onde a vontade dele não é feita.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus sendo feita na terra como é no céu. Se eu temo a Deus, se eu respeito, se eu reverencio, em cada escolha e em cada decisão, eu vou estar sempre priorizando a vontade dele. A Bíblia diz que Jesus, ele ia se deleitar no temor do Senhor. Será que o meu deleite é o temor do Senhor, querido? O respeito reverencial por Deus? Será que eu considero a vontade dele acima de tudo? Ou a minha vontade ainda fala muito alto na hora que eu vou fazer uma escolha? Gente, muitas vezes a escolha que Deus quer que a gente faça vai nos contrariar. E é nessa hora que vai precisar se manifestar aquilo que o pastor Rafa falou aqui, obediência. Preste atenção. Submissão só se manifesta na discordância. Se eu estou concordando com o pastor Edmundo, para obedecê-lo, não é submissão, é concordância. Agora, quando ele me dá uma ordem que eu não concordo, aí eu vou mostrar se eu sou submisso. Muitas vezes a direção de Deus vai contrariar o que eu quero e o que eu acho, mas é nessa hora que eu vou mostrar que eu sou submisso à sua vontade. Não é assim com o nosso filho? Faz. Mas por quê? Não te interessa. Ah, tu riu, né? Porque é assim, mas com Deus tu não quer, tu quer saber tudo. Com teu filho você não quer saber, eu não estou mandando. É porque, na verdade, você considera que você tem mais entendimento do que a criança. E será que Deus não tem mais entendimento que a gente? Será que Ele não é alguém, como o pastor Rafael falou, digno de confiança para nós nos entregarmos? Para nós nos submetermos à sua vontade? Então dá uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre isso. O temor do Senhor é a fonte de vida. Para evitar o quê? Lembra, vida ou morte? Escolha a vida. O temor do Senhor evita a morte. Então, se eu tenho o temor do Senhor em alta, o respeito reverencial por Deus em alta, eu vou evitar os laços da morte. As escolhas que vão me conduzir a caminho de morte. Olha o outro verso, 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Tudo que a gente precisa. Todas as necessidades supridas. Quem está entendendo isso, gente? Dependa do Espírito Santo. Não decida nada com pressa. Mantenha em alta o temor do Senhor. E por último, não considere a aparência das coisas. Por que a gente ainda toma muita decisão com base no que a gente está vendo, cara? Por que a gente ainda racionaliza tudo? Por que a gente ainda quer entender tudo? Por que a gente é tão mexido ainda por aquilo que acontece, por notícias que nós escutamos? Gente, escute isso. Deus, eu acho que eu botei essa frase aqui. Deus não depende do sistema desse mundo para nos abençoar. Cuidado ao tomar uma decisão, fazer uma escolha com base numa notícia, com base no que você está vendo. Pastor Rafael citou aqui Isaac. E estava aqui na minha anotação para eu citar também Isaac em Gênesis 26, porque é um clássico. E existia fome onde ele estava, e ele naturalmente estava considerando se mudar. A situação aqui está ruim, eu vou me mudar para lá, lá está bom. É mesmo? Mas Deus não mandou. Então, será que eu estou tomando uma decisão com base no que Deus fala ou com base no que eu acho? E aí Deus fala, fica. E na terra da seca, Isaac foi tão abençoado a ponto dos inimigos quererem fazer aliança com ele, porque Deus mandou ele ficar. Então, falando de Jesus em Isaías 11:3, depois de dizer que ele terá o seu prazer no temor do Senhor, está escrito assim, ele não julgará segundo a aparência e nem decidirá pelo que ouviu dizer. Não julgará pela aparência e não decidirá pelo que ouviu dizer. Se tem uma coisa que o inferno faz, é tentar
nos conduzir a fazer escolhas e tomar decisões com base na lógica humana. O inferno trabalha muito nisso. Agora, se eu tomo uma decisão, faço uma escolha com base na lógica humana, eu vou colher as consequências disso, gente. Notícias, acontecimentos externos. Eu quero só te dizer, você está no reino de Deus. E a gente precisa confiar nisso. Porque como o pastor Hélio ele sempre fala, do lado de fora as coisas estão só piorando, gente. Então, se eu for depender do lado de fora, onde é que eu vou parar? Cuidado ao escolher, ao decidir, com base no que você está vendo. Os sentimentos não podem ser a base da tua escolha. Os olhos naturais não podem ser a base da tua escolha. Por trás de uma situação que eu estou escolhendo, tem algo que eu não consigo ver. Cuidado. Reflita mais um pouco, de repente essa semana você está com uma decisão para tomar, uma escolha para fazer, e você já fez conta, já fez a matemática, na lógica humana está tudo certo e você vai decidir. A minha pergunta, já apresentou isso ao Senhor? Já colocou diante dele? A paz já se estabeleceu dentro de você? O perfeito conselho já chegou ou você está se movendo com base no que você está vendo? Jesus não se movia assim. Muitas vezes, eu e você vamos ter que fazer uma escolha, tomar uma decisão que ninguém do lado de fora vai entender. Vão te chamar até de maluco. Você acha que não chamaram? Isaac, vai ficar aí mesmo? Vou. Deus falou comigo, eu vou ficar. Aquela mulher do fluxo de sangue tomou uma decisão porque ela estava vendo algo que ninguém estava vendo. Se eu tocar, ficarei curada. Aquela mulher correu o risco de ser pisoteada. Ela estava fraca. Tinha uma multidão, a condição dela não permitia que ela estivesse no meio das pessoas, ela correu o risco de morte. Você acha que ela não ouviu de alguém? Você vai lá? Você não pode ir lá, você vai ser pisoteado, olha a multidão, mas ela já estava vendo algo. Se eu tão somente tocar, ficarei curada. E quando ela toca, todo mundo vê o que ela já tinha visto. Muitas vezes eu e você, a gente vai se mover contra a multidão. Nós não dependemos desse mundo, é o que está escrito ali. E aí eu me lembro de uma passagem, você conhece muito bem, né? Abraão, ele sai da terra dele e o primo dele acompanha, Ló, o sobrinho dele, Ló, acompanha. E chega um determinado momento que eles não estavam se entendendo. Os pastores de Abraão com os pastores de Ló estavam brigando, muita coisa. E aí Abraão chega para Ló e faz uma proposta. Cara, olha só, não é bom que tenha briga entre nós. Não é bom. Faz o seguinte, escolhe, cara. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E faz a tua escolha. E aí, olha o que a Bíblia diz, como é que Ló escolheu. Ló ergueu os... e viu toda a campina do Jordão. Era bonita, a grama era verdinha. Que maravilha, era bem regada. Como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito, até a região de Jordão. Mas só que isso foi antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Ele escolheu com... Você não vê assim, dizendo assim, Ló buscou ao Senhor para escolher. Ló orou a Deus. Você não vê isso registrado. Você vê só que ele fez uma escolha com base na avaliação humana. E olha onde ele foi parar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. E como é que era lá? Era legal pra caramba, né? Ora, os moradores de Sodoma eram e grandes pecadores contra o Senhor. Escute, por trás de cada escolha tem algo que a gente não está vendo, hein? Ló não conseguiu ver isso. Acabou indo parar num lugar bem ruim e acabou perdendo a esposa. Por causa de uma escolha. Por causa de uma decisão que ele tomou com base naquilo que ele estava vendo. Sabe, queridos, a nossa jornada de vida cristã deve ser que nem um piloto de avião. Piloto de avião, você já viu que a janelinha do cockpit ali da cabine do avião é bem pequenininha?
A janelinha bem pequenininha, porque o piloto, ele não guia o avião olhando pela janela o que está do lado de fora. Ele guia o avião olhando para dentro, olhando para o painel de instrumentos. Eu e você fomos chamados para trilhar uma jornada olhando para dentro de nós. A direção que você precisa não está do lado de fora, está dentro de você. Guie sua vida debaixo da orientação de Deus. Ele tem uma palavra, Ele tem uma direção para que a tua vida seja construída, para que a tua vida seja edificada, para que você seja abençoado em família, em finanças e em tudo que te envolve. E detalhe, nesse combo já tem aqueles que estão à tua volta para serem abençoados também, pela tua escolha e pela tua decisão. Amém, queridos? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Eu creio que tem alguns tipos de pessoas aqui essa noite para ouvir essa mensagem. Pessoas que estão para tomar uma decisão, estão para fazer uma escolha importante, pessoas que já fizeram e de repente essa mensagem abriu os teus olhos, Senhor, caramba, não era para eu ter escolhido isso. Pessoas que estão considerando com tudo pronto para decidir e agora, por causa dessa mensagem, vão reconsiderar. Tudo isso está no controle do Espírito Santo. Porque é o mesmo que inspira a mensagem, é o mesmo que conhece os corações. Então eu quero orar por você essa noite, quero terminar fazendo essa oração. Quero quebrar na autoridade do nome de Jesus as influências malignas aí na tua mente, no teu pensamento, para você decidir errado. Porque sabia, gente? Sabia? E muitas vezes a gente não está disposto a sofrer as consequências de uma escolha errada. Pode custar alto. Pode ser um preço que a gente não está disposto a pagar. E a gente nem sabe. Mas o Espírito Santo veio aqui, está aqui essa noite para quebrar isso. Para que o perfeito conselho chegue na tua vida. Que a perfeita direção, você que está esperando uma resposta, você que tem buscado a Deus de maneira sincera, você que não tem se movido porque não tem tido paz. Vamos orar juntos para que Deus ele esclareça, ele ilumine coisas. Na minha, na tua vida eu também preciso, gente. A jornada de escolhas e decisões é de todos nós. De todos nós. Amanhã eu vou fazer escolhas. Tomar decisões que vão impactar a mim, está aqui a minha esposa, a vida da minha filha que está lá atrás. Você com a tua casa, o pastor Rafael falou aqui, você que é chefe do lar, você que é o cabeça do lar, a decisão de um marido pode levar toda a família para o buraco. Porque o marido é o cabeça. Assim como também a decisão de um marido de servir a Deus pode levar toda a família para a presença de Deus, para a bênção. Sabia, cara? Meu Deus, o Espírito Santo falou isso aqui comigo agora. Tá minha mãe ali, que eu até esqueci de apresentar. Depois, no final, vou pedir para ela ficar de pé. Vocês conhecerem, hoje minha mãe veio comigo. Mas na minha família não é uma família de cristãos, né, mãe? Não tem. Minha mãe entregou a vida dela a Jesus. No mesmo ano, eu acabei entregando também. A gente pode dizer que a gente começou essa jornada. Nós fizemos uma escolha. Mas agora minha filha, ela já nasce numa família cristã. Percebe como é que a minha escolha impactou a próxima geração? Aí, porque eu decidi servir a Deus quando eu tinha 25... Gente, olha aqui para mim. Eu vivi uma jornada perdidinha. Minha jornada era perdidinha, gente. Vocês estão vendo eu pregar aqui hoje? Se não fosse Deus, cara, eu era perdido, gente. Perdidinho. Isso aqui sofreu demais. Foi perseverante, ganhou a vitória, aleluia. Mas sofreu. Sofreu, Priscila, ela sofreu. Teve que me perdoar muito. Com 25 anos eu decidi, hoje eu estou com 43, há 18 anos atrás, decidi entregar minha vida a Jesus. E essa decisão mudou não somente a minha história. Quase um ano depois ela também acabou se entregando. Hoje a nossa filha está na presença de Deus e daí para frente. Viu, Marcela?
Porque eu decidi por Jesus, as próximas gerações são impactadas. Está aí o Josué, o Gabriel, já na presença de Deus, porque vocês decidiram. Decisão que você toma hoje. Quem sabe hoje você não decide entregar sua vida a Jesus? De verdade, servi-lo. Pode impactar a vida dos teus filhos, dos teus netos. Já pensou um dia teus netos? Não, meu avô servia a Deus. Coisa linda, hein? Começar por você. Uma baita de uma decisão que você pode tomar e mudar a tua história, a trajetória da tua família e das próximas gerações. Amém, queridos?